Se você gosta de contos, eu tenho uma dica pra você. Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Entes Queridos, da Vera Giaconi. Esse livro é um dos lançamentos, da editora. Ele foi escrito pela Vera Giaconi, que é uma autora uruguaia, radicada em Buenos Aires. É um livro de contos e é a primeira obra dela, traduzida aqui para o português. São 10 contos e conto é o meu gênero literário favorito, então eu fiquei muito animada para ler. Ele foi traduzido pelo Bruno Cobalcini Matos. E assim, aquela tensão que o conto tem que trazer, segundo as teorias, do conto, e essa ideia de qual é a diferença de crônica, conto e romance, o conto é uma narrativa teoricamente breve e vai ter um clímax, vai ter uma tensão bastante carregada, e isso com certeza está presente nesses contos. Eu me lembrei em alguns momentos dos contos da Lígia Fagundes Telles, porque algumas dessas narrativas se encerram sem que a gente tenha aquela sensação de que foi resolvido o problema ou a questão que foi apresentada no conto. O que acontece muito, nos contos da Lígia Fagundes Telles. Então, me lembrou bastante nesse aspecto. São 10 contos diferentes entre si, mas que apresentam algumas características em comum, como, por exemplo, o aspecto familiar. Então, os contos, de alguma forma, dizem respeito a relações familiares. Isso, claro, de uma forma tensa, intensa, incomum. Então, esses contos que vão trazer essas personagens que têm alguma relação familiar evocam essa sensação do infamiliar do Freud. Também recomendo aí para quem não leu ainda e tem interesse entre essas aproximações entre a psicanálise e a literatura. Esse é um texto até que acessível do Freud, que eu tive contato na Faculdade de Letras, e é muito interessante, assim, que eu penso alguns contos podem crescer bastante, assim, em termos de discussão e até pra gente pensar a respeito deles, se a gente colocar esse conceito junto com a nossa leitura. Os meus contos favoritos foi difícil de escolher, porque eu gostei muito de todos. Mas eu gostei muito de um que chama Piranhas, um que se chama Limbo, o outro chama As Escuras e Bem-Aventurados. Inclusive, esse Bem-Aventurados eu fiquei em choque, assim. Eu não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Ele foi me levando pra esse lugar e eu fiquei assim, tipo, como é que eu saio daqui agora, sabe? E aí ele acaba e eu fiquei assim, durma com este barulho, porque foi assim, terrível e ao mesmo tempo incrível. Eu queria aplaudir, sabe, de pé esse conto. Então foi uma experiência maravilhosa, assim. Se eu tivesse que classificar essa leitura só por esse conto, já teria valido muito a pena. Então, fica aqui mais uma vez a minha recomendação. Essa editora DBA tem outros títulos bastante interessantes que também estão aí no meu radar de leitura. Eu espero trazer mais livros deles aqui para vocês. E eu não gosto muito de trazer sobre o enredo, mais sobre a minha experiência de leitura, porque tem algumas pessoas que consideram até o enredo ou a sinopse spoiler. E eu também gosto da ideia de a gente chegar no livro bem assim cru, bem sem saber o que esperar. E esse foi um livro que foi assim pra mim. Eu não conhecia muito, só li aqui a parte, que falava um pouquinho do texto, mas também não fala muita coisa, além disso que eu falei aqui pra vocês, narrativas dolorosas que escancaram sentimentos ambíguos, complexos, confusos e que marcam as relações entre parentes. Terreno fértil para o afeto, mas também para o rancor. Aí já achei, é isso, é babado, é bafão familiar, é conto, é literatura latino-americana, que está no meu radar para eu ler mais e conhecer mais neste ano, era uma das minhas metas desse ano. Então, fiquei muito contente com esse livro. E, assim, eu lia um conto por noite, porque eu gostava, assim, de ficar um pouco nessa atmosfera, com aquela história, sem abafar um conto com a leitura do outro, sabe? Acho que quando a gente lê muito rápido um conto pro outro, pode acontecer da gente até esquecer, de alguns, e também não ficar muito naquele sentimento, naquela sensação que o conto evocou. E por fim, mas não menos importante,
Eu amei o fato de que esse livro tem a epígrafe da nossa musa Clarice Lispector. E olha só a epígrafe do livro, é um trecho do conto A Menor Mulher do Mundo. E considerou a cruel necessidade de amar, considerou a malignidade de nosso desejo de ser feliz, considerou a ferocidade com que queremos brincar e o número de vezes em que mataremos por amor. Então, assim, né? Acho que é uma boa epígrafe para já trazer essa atmosfera de tensão e ambientes familiares tensos que esse livro vai trazer. Então é isso. Espero que vocês gostem. Me contem se vocês já tinham ouvido falar, se vocês ficaram interessados ou já leram esse livro. Se tem alguma indicação de livros de contos latino-americanos para eu ler, porque eu amei essa experiência de voltar a ler contos. Embora seja um dos meus, acho que o meu gênero literário favorito, eu percebi que no ano passado eu li pouco conto. Então esse ano eu pretendo ler mais desse gênero que é tão contundente, tão incrível, assim. Então, acho que um autor ou uma autora que sabe escrever contos tem todo o meu, assim, minha admiração. É isso, muito obrigada e até a próxima.